Fala galera, tudo bem? Bom, eu resolvi fazer uma série de vídeos aqui que eu dei o nome de História Preta Brasileira. Um vídeo para a gente contar um pouco da história de grandes heróis e heroínas negros desse país que são muito pouco lembrados pelos livros didáticos e pela história oficial. A gente tem uma série de histórias magníficas, bonitas, de vitória, de luta, de resistência, que não são contadas. Então, a partir de hoje, eu vou tentar colocar aqui nesse canal várias histórias para que a gente conheça um pouco mais a história preta do Brasil. E para começar hoje, o primeiro nome vai ser da baiana Maria Felipa. Bom, para quem não sabe, logo que o Brasil se tornou independente de Portugal, em 1822, a Bahia estava vivendo uma guerra de independência. E essa guerra se deu porque na Bahia existia uma elite portuguesa que era aliada das cortes portuguesas da época, e existia também uma elite de comerciantes brasileiros e portugueses também que queriam a manutenção do Brasil com maior liberdade econômica, né? Não queriam mais relações entre Brasil e Portugal. Então, antes mesmo do 7 de setembro e de Dom Pedro I, a Bahia já estava em guerra em função da sua independência. E dessa guerra se destacaram vários personagens que entraram para a história. Um que eu posso citar aqui, por exemplo, é a Maria Quitéria, considerada a primeira mulher a fazer parte do Exército Brasileiro. E que tem uma história magnífica da Maria Quitéria, mas não é dela que nós estamos aqui para falar hoje. Vou falar de uma outra mulher que teve uma participação muito legal nesse conflito, nessa guerra, e contribuiu muito para a vitória brasileira no conflito, que é a Maria Filipa. O legal da Maria Filipa é que a história dela mistura história de fato, documentada e comprovada, com folclore, com aventuras míticas, enfim. O que não é ruim. É claro que a gente tenta analisar o que é documentado, o que de fato pode se comprovar pelas fontes, mas a tradição oral, da forma como as histórias são passadas, também são importantes para a gente, porque nos ajuda a compreender um pouco do imaginário da população. E a história da Maria Filipa é uma dessas histórias. Bom, o que conta-se é que a Maria Filipa nasceu na ilha de Taparica, que é uma ilha muito próxima ali a Salvador, e ela era descendente de africanos sudaneses. Ela não era escrava, ela era livre, e ela levava a vida como marisqueira, ela vendia mariscos. E diz que ela era muito querida na ilha, né? As pessoas, né, os negros principalmente ali, gostavam muito dela. Ela era muito bem articulada, se relacionava com todo mundo. Diz que ela era muito bonita, era corpulenta, alta, forte, e também era uma capoeira. Ela era mestre nas artes da capoeira, mas não foi propriamente a sua destreza física como capoeirista que a fez ter destaque nas guerras de independência, foi mais sua destreza mental. O que conta? Durante a Guerra de Independência, ela trabalhou como enfermeira e informante. A Guerra de Independência da Bahia, ela mobilizou boa parte da população baiana, entre brancos, negros livres, né, e alforriados, escravizados, indígenas, caboclos, ou seja, boa parte, né, ou quase toda a sociedade baiana, tanto ali da região do Recôncavo quanto de Salvador, de alguma forma se envolveu no conflito. A Maria Filipa, então, como eu disse, ela foi enfermeira e ela era informante. Então, ali daí, como a ilha de Taparica, ela dá uma visão muito boa para o oceano, para quem está chegando próximo ao Brasil pelo Oceano Atlântico, ela informava ali dos navios que chegavam, dos navios portugueses que estavam desembarcando para lutar contra os brasileiros. E é justamente em relação às tropas portuguesas que está a história mais fantástica de Maria Filipa. A história é que ela liderava um grupo de 40 outras mulheres negras que avistou 42 embarcações portuguesas chegando
e desembarcando na ilha de Itaparica, já se aprontando para poder atacar Salvador e tentar manter o controle sobre a cidade. Elas, então, algumas delas foram e seduziram os vigias dos navios. Então, à noite, os navios escuros, né, tudo escuro, e os vigias ali, poucos vigias tomavam conta dos navios. E conta-se que algumas dessas mulheres, sob o comando de Maria Filipa, seduziram esses vigias, e aí eles saíram, foram para o lugar escuro, achando que teriam a satisfação dos seus prazeres naquela noite, mas logo que eles se despiram, apareceu todas as mulheres e deram surra nele com uma planta que era chamada de cansação, que era uma planta que dava uma forte sensação de queimadura quando encostava na pele. E elas deram uma surra neles, e sem os vigias, elas incendiaram todas as embarcações portuguesas, e o que foi fundamental para a vitória brasileira na Guerra da Independência da Bahia, que vai se consolidar em 2 de julho de 1823, que é o dia até hoje comemorado pelos baianos como o Dia da Independência da Bahia, e que tem essa forte colaboração da Maria Filipa e de todas as mulheres negras sob o comando dela. Enfim, essa é uma história muito bacana, muito pouco conhecida. Nas próximas semanas eu vou trazer outras histórias negras do Brasil, certo? Valeu!